Hallo, hallo, Spätzchen! Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre hören, anhören, zuhören, todos os verbos que têm hören. Essa aula foi pedida pela Priscila, e é uma aula que faz muito sentido. A gente sabe que em alemão a gente vai ter muitas variações com o verbo hören. Hören significa ouvir. Hören significa ouvir. E aí a gente vai colocar um prefixo na frente dele e ele vai mudar de sentido. O problema é que ele não muda de sentido tanto assim na maioria das vezes. É muito parecido com ouvir. Então isso causa bastante confusão. Como sempre, essa é uma aula de vocabulário. E quando eu dou aula de vocabulário aqui, eu dou sempre o mesmo conselho. Não tente decorar todos os vocabulários que eu vou ensinar aqui. Vá devagar. Se você já conhece 2 ou 3 variações, aprenda uma quarta, uma quinta. Se você não conhece nenhuma, não tente decorar todas, decore 3. O importante é que você escolha aquelas que você acha mais interessante e depois que você escolher, você teste o seu conhecimento, você repita, etc, né? Então, essa aqui é o objetivo. Esse é o objetivo dessa aula, que você escolha os vocabulários que mais te interessam. Eu também tentei colocar, digamos assim, os vocabulários numa ordem de frequência, dos mais frequentes aos menos frequentes, tá bom? Então tá, vamos lá. O primeiro verbo é o verbo hören. Hören. E hören significa ouvir. Eu posso dizer, por exemplo, esse é um verbo, digamos assim, neutro, né? Tudo que você for ouvir vai ser hören. Ich höre Musik. Eu ouço música. Ich höre das Lied. Eu ouço a canção, né? Das Lied é a música específica, a canção. Diferente de Musik, que é o conceito de música no geral. Ich höre Musik, eu ouço música. Mas eu tô falando, eu ouço essa música específica, ich höre das Lied, por exemplo. Tá, não vamos nos prender muito ao hören, porque ele é um neutro, ele serve para colocar em qualquer lugar. E agora vamos falar sobre o zuhören. O zuhören significa ouvir com atenção. Então você está ouvindo e está prestando atenção naquilo que você está ouvindo. Inclusive, podemos dizer que você está procurando entender aquilo que você está ouvindo. Você realmente está procurando ali entender aquilo que você está ouvindo. A gente usa muitas vezes para pessoas. Por exemplo, ich höre dem Lehrer zu. Eu ouço o professor com atenção. Eu estou tentando entender o que ele quer dizer. A gente pode usar também para animais. Pode, se você estiver ouvindo ali um animal cantar, alguma coisa assim. E dependendo da situação também com coisas. Não é proibido zuhören com alguma coisa também, tá bom? Mas mais comumente com animais, com pessoas principalmente. E uma coisa interessante é que o zuhören é feito com o dativo. Então, ich höre dem Lehrer zu. O dem Lehrer tá no dativo porque o zuhören vai pedir complemento no dativo. Se você não sabe os casos, leia o meu livro grátis. Zuhören é um verbo separável. O que isso significa? Que o zu, esse prefixo, vai cair para a última posição da frase. Então eu conjugo hören normalmente e o zu vai lá para o final. Então, ich höre dem Lehrer zu. Eu ouço com atenção o professor. Depois eu tenho o verbo anhören. E anhören também significa ouvir com atenção. Então, qual a diferença entre zuhören e anhören? O anhören, normalmente, eu vou usar para coisas. Então, eu vou usar tipo para o que eu estou escutando na rádio, um discurso, uma apresentação de trabalho. Nesse caso, eu vou dizer anhören. E muitas vezes eu vou usar o reflexivo, sich anhören. Então, eu diria, por exemplo, ich höre mir ein Konzert im Radio an. De novo, o an foi lá para o final. De novo, a gente está falando de um verbo separável. Por isso, anhören, o an vai para a última posição. Ich höre mir ein Konzert im Radio an significa eu ouço um show, um concerto de música, né, no rádio. Ou ich höre mir einen Vortrag an. Eu ouço uma apresentação. Vortrag é aquele tipo de apresentação da faculdade, que alguém está lá apresentando alguma coisa. Ich höre mir einen Vortrag an. Muito bem. Então, zuhören normalmente para pessoas prestando atenção, tentando entender alguma coisa. Anhören, eu estou ouvindo com atenção a rádio, uma apresentação, etc. Tá? Essa é a diferença. Não tem muita, na verdade. É sutil mesmo. Agora vamos para os verbos um pouquinho menos usuais. O
primeiro deles é überhören, überhören. O über muitas vezes vai ter a ideia de algo que passa batido. Então, überhören é simplesmente não ouvir algo, ou seja, você não ouviu alguma coisa, passou batido ao seu ouvido, ou não querer ouvir algo. Então, você ativamente vai deixar passar batido alguma coisa. Por exemplo, ich denke, ich habe das Telefon überhört. Eu acho que eu não ouvi o telefone, que o telefone tocando passou batido. Ich denke, ich habe das Telefon überhört. Ou uma frase aqui engraçada, du darfst deine innere Stimme nicht überhören. Ou seja, você não tem a permissão de ignorar a sua voz interior. Ou seja, überhören também pode significar nesse sentido ignorar, não ouvir, não querer ouvir alguma coisa, ignorar. Então, de novo, pode ser um ignorar passivo ou ativo. Pode ser que você não ouviu o telefone tocar simplesmente. Pode ser que você não quer ouvir a sua voz interior. Esse então é o überhören. Como a gente está vendo, ele não é um verbo separável. O über está sempre grudadinho ali com hören. Depois a gente tem o verbo verhören. Verhören também não é um verbo separável. Verhören. E verhören significa ouvir errado. O ver, muitas vezes como prefixo, vai significar algo que você faz errado. Por exemplo, verschreiben pode significar escrever errado. Então, verhören é ouvir errado. Por exemplo, du hast es verhört. Eigentlich fliegt Carlos na Japan, nicht na Brasilien. Você ouviu errado. Na verdade, o Carlos vai para o Japão, não para o Brasil. Então, você ouviu errado. Du hast es verhört. Um segundo significado para o verhören é interrogar. Tipo, a polícia interroga alguém, né? Vai ser interrogar. Do tipo, die Polizei verhört heute die Verdächtigen. Verdächtig é suspeito. Verdächtigen são os suspeitos. Então, a polícia interroga hoje os suspeitos. Die Polizei verhört heute die Verdächtigen. Muito bem, próximo verbo vai ser o verbo abhören. Abhören, ele é sinônimo do lauschen. Coloquei o lauschen aqui porque ele é muito usado. Não é com hören, mas é sinônimo e é sinônimo do abhören, que significa quando você está ouvindo uma coisa escondida, né? É tipo um espião ouve alguma coisa escondida, ou alguém que é bico, alguém que é fofoqueiro, quer ouvir alguma coisa escondida. Por exemplo, ich habe das Telefongespräch abgehört. Eu ouvi a conversa telefônica. Telefongespräch. Eu ouvi a conversa telefônica, mas eu ouvi como? Eu ouvi meio espionando, escondido, ninguém sabe que eu ouvi. Por isso que eu posso dizer também der Nachbar lauscht an der Tür, que significa o vizinho está ouvindo na porta, ou seja, ele está com o ouvido lá colado na porta, ouvindo a conversa dos vizinhos, tá? Então, abhören, nesse caso, ele é sinônimo de lauschen, que significa ouvir escondido, espionar. Outro verbo importante é o verbo hinhören. Hinhören. E o hinhören também significa ouvir algo atentamente. Então, qual a diferença entre hinhören, anhören e zuhören, né? Que são as palavras que a gente aprendeu como ouvir atentamente. Bom, o hinhören é quando você ouve ativamente alguma coisa, como se seu ouvido estivesse procurando aquele som. Olha como é que é interessante. É uma questão bem sutil. Então, por exemplo, tem um barulho lá no fundo. Alguém te fala, ouve, você tá ouvindo esse barulho lá no fundo? Bom, nesse caso, então, vai ser hinhören, porque você está procurando o barulho com seus ouvidos. O hin tem uma ideia de movimento, né? Tem uma ideia de de ir para frente. Por isso que quando eu falo wohin, o que eu tô falando? Para onde? Porque o hin tem a ideia de ir para frente. Então, hinhören é quase como se você estivesse indo para frente com seu ouvido, né? Tem que ter um pouco de imaginação, indo realmente procurando alguma coisa com seu ouvido. Meu exemplo vai ser, então, hör mal hin, da ist ein leises Pfeifen. Então, ouça com atenção, procure com seu ouvido. Você vai ouvir, né? Da ist, no ambiente tem, né? Ein leises Pfeifen. Pfeifen é tipo um assobio, né? Algo tipo... Então, ein leises Pfeifen, um assobio
Leise significa baixinho, né? Um assovio baixinho. Hör mal hin, da ist ein leises Pfeifen. Bom, você aprendeu muitos verbos com hören, muitos verbos com prefixo, que vão ter sutilezas aí no seu significado em relação ao hören. Um outro verbo que a gente ouve muito é o verbo aufhören, que é o hören com o prefixo auf. Eu queria atentar você para isso, tá? O aufhören, engraçadamente, curiosamente, não tem nada a ver com hören. Não significa ouvir. Aufhören significa parar. Então, se eu digo aufhören, ele é sinônimo de stoppen, de parar. Hat aufgehört zu rauchen. Significa, ele parou de fumar. Hat aufgehört zu rauchen. Ele parou de fumar. Então, muita atenção aí pro aufhören, que não tem nada a ver com os outros verbos e é muito usado, é um verbo muito frequente, que é o verbo que a gente usa para dizer parar. Aufhören. Então, por hoje é só. Tschüss!